Olá, como sempre é um prazer poder estar gravando mais um vídeo aqui. A gente vai falar sobre a atualização 6.3 do catálogo web franquia. Essa atualização traz o módulo financeiro e ele engloba duas ferramentas. O caixa, que agora é possível criar caixas e também ter o caixa principal, e também a ferramenta financeira, onde o estabelecimento vai poder ter toda a fotografia ali financeira do sistema dele. Tanto do sistema do catálogo, quanto de vendas externas. Se ele tem uma loja, física, ou se ele vende por outros portais, ele pode agregar nessa ferramenta financeira e ela vai trazer insights e gráficos gerais do estabelecimento. Esse vídeo é uma apresentação, a gente vai mostrar aqui as ferramentas, a gente vai descer aqui, então a gente tem algumas ferramentas, dando destaque também para as ferramentas que entraram a partir da versão 6.0, que é nota fiscal, integração com Bling, e a gente tem aqui as duas ferramentas, que é caixa e financeiro. Eu vou iniciar pelo caixa, então a gente vai clicar aqui e vocês podem ver que nós temos agora dois caixas aqui nessa loja. O caixa principal, todas as lojas vão ter o caixa principal e ele é sempre fixo, você não consegue deletar o caixa principal. Esse aqui é o caixa que vai trazer automaticamente todas as vendas do seu catálogo, do sistema, para dentro dele. Então esse daqui é um caixa principal. Você pode, aqui no card inicial, verificar o histórico. Então nesse caso aqui a gente tem a seção atual, onde ele sincronizou tudo que tinha dentro de receita. E temos o início dele aqui. Ele iniciou. Se eu clicar em detalhes, você vai poder ver detalhes dessa abertura de caixa. Então, todas as entradas que foram sincronizadas aqui nesse caixa. A partir do momento que o seu cliente fizer a primeira entrada, ele vai sincronizar tudo que entrou no caixa. A abertura e a sincronização. A gente vai voltar aqui ao histórico. Vou voltar aqui para o caixa. Aqui o nome você não consegue editar, mas você pode editar o responsável e o ciclo de fechamento dele. Ao gerenciar esse caixa, eu vou fazer aqui com vocês, você pode fazer uma entrada de caixa ou uma sangria de caixa. E também pode fazer a conferência e o fechamento. Vamos primeiro colocar aqui uma entrada. Eu vou colocar o valor, coloquei R$100, entrada teste, vou confirmar. Ok, ele coloca aqui como suprimento, dinheiro, entrada teste, R$100. Então o caixa passou a ter mais R$100. Então vamos imaginar que eu vou fazer uma sangria para fechar esse ciclo, correto? Eu coloquei aqui uma sangria de R$1.000. A descrição eu coloquei sangria dia 23, vou confirmar. A sangria foi feita, está aqui. O caixa já tem o saldo esperado de 264. Então aqui o admin fez a sangria, entrada, uma sangria, e o caixa agora tem esse saldo esperado. Voltei no painel, vou aqui, vou em detalhes, e lá embaixo você vai ver que eu tenho um suprimento, a entrada teste, gravado aqui, e a sangria também. Vou voltar. E agora a gente vai fazer o fechamento dele. Vou gerenciar, vou conferir. Ele tem que ter R$264 no caixa. Aqui ele já me dá. Então quando você vai fechar o caixa, ele tem que ter isso daqui. Se eu colocar mais um valor para retirada, ele vai retirar mais valor daqui. Se eu for fechar ele e manter esse saldo para o próximo dia, ok, é só fechar. Eu fechei o caixa, como vocês podem ver, ele está aqui fechado. Se eu entrar aqui em detalhes, ele dá um saldo final. Saldo que ficou para o próximo ciclo do caixa. Vou voltar novamente. Vou reabrir esse caixa. Quando eu abro o caixa, ele já me dá o valor de abertura, que foi o valor que ficou lá. Eu vou confirmar a abertura com o mesmo valor. Se eu quiser editar, eu posso, mas eu vou confirmar. E o caixa foi aberto. Então o caixa agora está aberto. Se eu voltar no caixa, ele vai me dar aberto pelo administrador R$264, que é o valor que eu tinha deixado do último fechamento. Então é assim que funciona o caixa principal. Aqui ele lida com o sistema principal. De fato, tudo que entrou no catálogo. A partir do momento que eu fechei o caixa e abri, se eu vier aqui de novo no histórico, vocês podem ver que ele me dá uma seção atual, que é a seção de agora. Se eu ver os detalhes, eu tenho a abertura dele e o saldo inicial do ciclo. Então é assim que funciona a parte do caixa principal. Nós temos aqui também a possibilidade de você abrir inúmeros caixas. Você pode abrir quantos caixas você quiser. Nesse caso aqui, a gente tem um caixa teste 01. Você pode abrir um caixa de manutenção, um caixa individual para cada funcionário. Você pode abrir um caixa para contas, o que você quiser. Quando você abre um caixa, é o mesmo funcionamento desse. Ao você entrar para gerenciar, você pode abrir ou fechar esse caixa, vai ter a sangria, vai ter o suprimento e você pode ir comandando esses caixas aqui para você ter todo o controle do seu sistema.
ou dos seus gastos, na verdade, com vários caixas abertos. Esses caixas eles podem ser deletados, tá? Você clicar aqui, você vai excluir ele. O principal é que não pode. Mas os caixas que você abre, novo caixa, eles podem ser deletados. E você pode colocar vários responsáveis por esse caixa. Você cadastra aqui, você clica aqui, eu tenho um cadastrado, você pode vir adicionar. Eu adicionei um funcionário, coloquei manutenção, a função dele, vou cadastrar. Ok, tá, João dos Santos. Vou voltar. E aí você pode clicar aqui em novo caixa e ele vai pedir para você colocar aqui os dados. Eu coloquei caixa manutenção, vou escolher o responsável aqui, ó, é o João Santos, que é o responsável da manutenção. E posso colocar aqui nesse caixa, por exemplo, um fechamento mensal. Manutenção, fechamento mensal. Vou cadastrar o caixa. Como vocês podem ver, o caixa manutenção foi colocado aqui, ele está fechado. Eu posso abrir esse caixa, vou adicionar fundo nesse caixa, vou colocar R$200, confirmo a abertura. Ok, o caixa está aberto. O caixa de manutenção agora está aberto. O responsável é o João dos Santos e ele tem R$200. E aqui basta fazer as entradas e saídas desse caixa. Se eu gerenciar esse caixa, eu posso fazer aqui uma sangria. Coloquei uma sangria de R$50, compra de lâmpadas, vou confirmar. Tá aqui, já entra aqui a sangria. E quando voltar ao painel, você já vê que o caixa já tem R$150. Se a gente vier aqui, a sessão aberta, abertura, esperado. Se a gente vier em detalhes, a gente tem a data da abertura, tá? O horário da abertura e a sangria aqui e o motivo da sangria. Então, essa parte de caixas é muito interessante para o controle do estabelecimento. Além do principal, ele já tem esse nome por ser mesmo mais importante o principal, ele pode criar vários subcaixas e controlar várias partes da área financeira dele. O que ele quiser, ele pode controlar como caixa aqui. E além disso, a gente tem aqui o BI. O BI se trata exclusivamente do caixa principal, ok? Aqui a gente tem o BI. E esse BI ele traz aqui o faturamento. Você pode escolher um período. Eu não vou colocar nos últimos dias porque a gente não tem venda no mês de março. Ele tá falando aqui de fevereiro. Eu vou colocar aqui os 30 dias. Se eu colocar 7 dias vai vir 0, porque não tem nada. Mas eu vou colocar 30 porque a gente tem valores. Voltando, ele tem o atual do caixa dele, o ticket médio, o total de vendas do período e o melhor meio de pagamento dele. Aqui a gente tem um gráfico para isso ficar um pouco mais visível e aqui os gateways e tudo que entrou de cada gateway. Cada gateway de pagamento eu vou aumentar para 60 para aparecer outros gateways para você ver essa área aqui mudando, ó, online. Alterei, mudou, você pode ver que já entrou asas aqui, ó, com 60 dias. E é assim que funciona a parte do BI, a análise de desempenho aqui da parte do caixa. Isso é o caixa, então eu acho que é uma ferramenta que vai agregar bastante valor aí para estabelecimentos, principalmente aqueles estabelecimentos onde o administrador gosta de controlar, e tem essa necessidade, né? Gostar ou não, não é mais uma opção hoje em dia, ele tem que ter esse controle. E a gente agora vai ver a ferramenta do financeiro. Eu vou clicar, nossa tela principal, a gente tem aqui o mês de fevereiro e de janeiro. Iniciando aqui, para vocês entenderem como funciona a gestão financeira, a primeira coisa que ele pode fazer aqui é cadastrar taxas. Então, a gente clica aqui, eu cadastrei uma, ele pode cadastrar a taxa, e aqui é cadastrar a taxa de gateways de pagamento. Então, se ele usa Mercado Pago, Asas, seja qual for, ele pode cadastrar a taxa aqui. O sistema vai computar para toda venda online essa taxa. Então, ele pode ter uma taxa de venda, porcentagem, ou ele pode ter uma taxa fixa. Aí vai depender do gateway que ele usa. Vai salvar as configurações. Ok, foi salvo as taxas. Então, essa é a primeira coisa que vai ser feita. Agora a gente vai falar de lançamentos. Os lançamentos, como vocês verem, eu tenho de janeiro e fevereiro aqui. É interessante que ele faça o lançamento de cada mês após o término do mês. Na tela de lançamento, é possível ele fazer o lançamento, por exemplo, de março, já agora, se ele quiser. Depois esse lançamento ele vai se atualizando, mas é possível. Não é o ideal, mas é possível. Mas eu vou explicar um pouquinho aqui mais para vocês. Quando a gente tem um lançamento aqui, a gente tem várias taxas que podem ser colocadas, inclusive outros se ele quiser colocar alguma coisa que não esteja aqui dentro dos parâmetros. E ele também pode fixar aqui como uma taxa fixa ou uma taxa média. E onde isso foi fixado? Lá na primeira que a gente fez, na de janeiro. Quando a gente clicou na primeira, é sempre a última que é feita que esse parâmetro usa. Então, quando a gente usou lá em janeiro, e eu vou mostrar para vocês depois quando a gente for editar, eu coloquei o aluguel como fixo e a energia como média. Então eu posso usar isso. Se aqui em março eu não quiser colocar um valor e quiser usar a média, ele vai usar uma média de janeiro e fevereiro para esse lançamento. Se eu quiser colocar o valor exato, basta eu colocar aqui. E assim para todos os outros. Eu posso deixar como fixo ou como média.
Ele também pode fazer lançamentos anteriores. Ele pode vir aqui 2025 e escolher um mês e fazer um lançamento anterior, para ele ter base de comparação. Ele pode fazer isso também. E aqui em vendas externas e quantidade de venda é justamente o que eu disse anteriormente. Se ele tiver uma loja física, ele pode colocar aqui no mês o quanto ele vendeu nessa loja física e aqui a quantidade de vendas. Isso é muito importante. Ele tem que colocar a quantidade, nem que seja estimada, tá? Para o sistema poder fazer ali o parâmetro ticket médio, algumas outras contas que eles fazem e o total das vendas externas. Okay? Então aqui é o lançamento. Voltando à tela aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o editar. Vocês podem ver que em janeiro eu coloquei o aluguel fixo 800, a energia elétrica 100 e média, e a água média. Então tem valor e está gravado como média. Quando eu volto, eu vou editar fevereiro. Vocês podem ver que eu mudei para 500 e coloquei fixo. Por isso que para março, quando você vai lançar, ele lança o 500, que é o último número que foi colocado aqui, como fixo. E vocês podem ver que eles estão calculando a média, porque só tem em janeiro energia elétrica e água. Então ele está calculando a média. Não foi colocado valor aqui. A média, então, como a gente só tem em janeiro, vai ficar o valor de janeiro. Se tivesse valor aqui, ele faria uma média no cálculo de março. E aqui a gente tem vendas externas e quantidade de vendas externas. Então aqui é o lançamento. A gente vai falar um pouco mais detalhado disso no vídeo tutorial, mas aqui é uma apresentação. Voltando, então a gente já tem 2 meses lançados aqui. E a gente vai falar aqui comparativo mês, que é muito interessante essa ferramenta. A gente vai colocar aqui ó, o mês de janeiro, comparando com o mês de fevereiro. É sempre o mês anterior com o mês da frente, né? O A é sempre o anterior e o B é sempre o mês posterior que você quer comparar. A gente clicou em análise e já veio alguns números aqui bem interessantes para nós. Falando um pouquinho do que ele mostra para a gente aqui, ele mostra o faturamento bruto e o quanto esse faturamento aumentou versus o mês anterior. O líquido também o aumento. Você pode ver ó, que aqui você já traz algumas informações importantes para o estabelecimento. O aumento diferente aqui do bruto e do líquido, isso aqui você pode tirar alguns insights daqui. O ticket médio, o aumento do ticket médio ó, de um mês para o outro, isso também tira alguns insights. E a margem real, está aqui a margem, também teve aumento nesse caso. E ele também pode ter alguns insights aqui. A gente traz aqui alguns insights bem simples, inclusive isso daqui é muito importante, que é o custo de cada venda. Isso aqui é muito importante, pouquíssimos estabelecimentos têm esse dado aqui. Ó. Uma venda dele custa quanto? Tirando tudo, tirando o custo do produto, tirando os custos fixos, tirando tudo, quanto custa uma venda para ele? Isso daqui é um dado importantíssimo para o estabelecimento. Aqui a gente traz um gráfico com dados crus, né, de cada mês. Então aqui ele tem um comparativo e aqui ele tem o de cada mês individualmente. Nós temos também aqui ó, um outro gráfico com a composição do faturamento comparativo. Então nós temos aqui janeiro e aqui fevereiro. Então aqui ele faz a comparação do lucro com as despesas fixas. Aqui nós temos uma pequena diferença e eu vou mostrar para vocês aqui como ficou muito legal isso. Aqui a gente tem o mesmo lucro líquido, as despesas fixas e a gente tem o CMV, que é o custo de mercadoria vendida. Por que aqui não tem? Porque a gente não tem o cadastro dos custos dos produtos aqui. Aqui a gente cadastrou alguns para exemplo, e agora o seu cliente, para usar isso de maneira assertiva, ele precisa cadastrar lá no cadastro de produtos, a gente já tem esse campo, o custo do produto, porque daí o sistema consegue calcular esse CMV. Na composição do faturamento, ele vai conseguir calcular o quanto foi de CMV de produtos, que é o custo do produto. Ele tem que tirar, ele tira as despesas fixas, o custo do produto e o quanto de fato vem de lucro líquido. Aqui ele também traz um comparativo do mês dos produtos mais vendidos e unidades deles. E é isso. Aqui, nessa pequena tela, nesse BI, o estabelecimento vai poder tirar muitos insights e conseguir entender de maneira simples e direta o que está mais afetando aí no faturamento dele. Eu vou voltar para mostrar para vocês um outro botão de ação que nós temos aqui, que é o visualizar. Então, quando a gente clica aqui, a gente visualiza exatamente aquele mês, também com gráficos dinâmicos, ó, trazendo margem, o ponto de equilíbrio. Isso aqui também é muito interessante. Isso aqui, o ponto de equilíbrio ele coloca as despesas do estabelecimento e o quanto que ele tem que, no mínimo, faturar para ter um ponto de equilíbrio para começar a ter lucro. O ticket médio dele, baseado nas vendas, e o custo por pedido, que é o rateio. Aqui, então, cada pedido dele, esse é o custo que ele tem fixo. Nós trazemos aqui também tudo discriminado, como se fosse num balanço, num DRE de fato. E também aqui
gráficos trazendo quais são as despesas fixas dele, detalhadas aqui as despesas fixas. E a saúde financeira, o quanto está comprometendo dentro do lucro dele as despesas fixas dele. Um insight bem interessante, pode verificar aqui que algumas despesas dele estão a mais ou a menos, ou que as despesas estão muito altas. Aqui você traz vários insights aqui para o seu cliente. Vou voltar e mostrar para vocês um outro detalhe aqui que é muito importante. Produto. O que produtos traz? Vou clicar e a gente tem aqui os produtos. Lembrando que nessa tela vão aparecer apenas os produtos que têm valor de custo. Mesmo que ele não tenha estoque ou não controle o estoque, ele tem que ter valor de custo para aparecer aqui. E eu vou mostrar para vocês aqui o que a tela detalhes traz. Essa primeira tela já traz bastante coisa. O quanto esse produto vendeu, eles estão ordenados pelas vendas, então o que mais vendeu sempre vai estar no topo. O quanto a gente tem de estoque, qual é o custo desse produto, a venda desse produto e o markup dele. O markup é a margem de lucro em cima do custo-venda. Isso não significa que isso daqui seja ótimo, tá? Aqui está um insight. Eu aprendi muito, agradecer até a nossa contabilidade, a VES Contabilidade, que nos ajudou muito aqui com parâmetros, com contas, né? O que fazer, o que tirar, o que colocar. Esse markup aqui, ele mostra a diferença entre o custo do produto e a venda, porém, ele não é um dado porque ele está 229% aqui, seja ótimo, que o de 1.800% seja maravilhoso. Aqui é uma base apenas. Mas vamos lá, vamos para os detalhes. Eu vou entrar nos detalhes desse produto. E o que traz aqui esses detalhes? Referente a fevereiro, ele traz o total de vendas e quantas unidades vendidas, o lucro sem despesas, então quanto custou, menos quanto vendeu, o lucro líquido real, a margem do produto. Aqui ele faz a conta do milhão, que é quanto ele vendeu, menos o custo do produto, menos as despesas fixas do cliente. E aqui ele traz o valor que tem em estoque parado lá do produto. Lembrando que aqui por produto, o sistema tem a inteligência de analisar só o que é vendido no catálogo. Ele não consegue computar o que foi colocado como venda externa, até porque a gente não sabe qual produto que foi vendido na venda externa, a gente só sabe os valores totais. Então aquela venda externa ela serve especificamente para o DRE, que é a parte ali de fechamento. No produto trata apenas do catálogo. Por isso que a gente traz uma inteligência do rateio aqui, que o quanto o produto paga em relação ao faturamento dentro do catálogo. Aqui já traz um outro dado para o cliente bem interessante. Ele está dizendo que o catálogo, né, as vendas dele por aqui, significam 51,4% do volume total. Então, tudo que ele coloca lá nas despesas externas, o catálogo está representando 51%. Então, nesse caso aqui, hipotético, o catálogo é o principal dele, que está vendendo mais que a metade de tudo que ele vende, certo? Então, é um outro insight bem interessante aqui. Nós trazemos aqui um geral do custo. Então, a gente tem o lucro líquido em R$ 2,84, o custo do fornecedor, que é o quanto ele paga pelo produto, e o custo operacional. Ele divide aqui para um produto. Nós temos aqui o quanto esse produto representa dentro do catálogo dele. Então, vamos lá. Participação no faturamento. Esse produto representa 63,37% do faturamento total dele. Então, acho que seria o produto top, a nível de valor, né? Participação no volume de quantidade, 54%. Então, aqui nós temos o insight de o quanto ele representa de dinheiro e o quanto representa de vendas, de quantidade. E aqui o ponto de equilíbrio. Para esse produto se pagar, para ele não ter prejuízo com esse produto, ele precisa vender 23 unidades no mês. A partir daqui, ele começa a obter lucro com esse produto. Então, são insights bem interessantes, insights que o dono do estabelecimento vai ter e vai poder controlar muito melhor todos os produtos dele. Vamos ver um outro produto aqui que tem uma margem menor? Aqui, detalhes. Você pode ver que esse produto aqui, eu vou voltar para mostrar aqui. Esse produto aqui, ele tem um markup de 67,7. Um terço desse daqui. Mas vamos lá. A margem dele é maior. O lucro dele foi menor, mas pela quantidade. Só vendeu 3 unidades. Traz um lucro bruto interessante e o lucro líquido muito interessante. Valor que ele tem em estoque. E aqui, você pode ver que esse produto já foi vendido online. Então, ele traz também a taxa aqui, o quanto custou de taxa, o quanto custou de fornecedor, o quanto custou de operacional e o lucro. Então, você pode ver que esse produto ele lucra mais que o outro. E aqui, o custo operacional relativo a esse produto é muito menor do que aquele outro produto que a gente viu. E o custo do fornecedor é um maior pedaço. O produto é mais caro, obviamente que o custo dele é mais caro.
Você pode ver que produto por produto muda muito. Esse produto ele tem no faturamento total uma participação de 20%, mas ele só representa 5% do volume de quantidade. Então é um produto que vende menos em quantidade, mas o faturamento é bom. São insights que são muito interessantes para o estabelecimento saber qual produto está dando mais lucro, qual produto eu preciso vender mais, qual produto eu vendo menos, e qual produto eu posso dar um desconto para tentar, por quantidade, ter um lucro maior. Então, isso é muito interessante. Eu acho que são informações aqui que vão dar muita ferramenta para o seu cliente, para o estabelecimento, poder, de fato, tomar decisões estratégicas aqui, tanto quanto a produtos, quanto a custo operacional e tudo isso. Voltando aqui, né? As duas ferramentas são essas. São duas ferramentas, mas de uma potência, de um potencial enorme para seus clientes. E por último, eu vou mostrar aqui também uma nova atualização, que é a nossa nova página de vendas. A gente resolveu reformular a página de vendas, colocar ela agora dark, que é a nova tendência, com animações e tal. E agora tá ela aqui, ó. Você pode ver que agora ela tá mais dark. Nós também colocamos aqui a parte do login, novas estruturas aqui de layout de página. Então a gente tem aqui uma estrutura totalmente nova. As funcionalidades também foram atualizadas. O card das lojas de demonstração também atualizados. Os planos, os cards ficaram aqui mais bonitos. Lembrando que no nosso sistema você edita tudo isso daqui por dentro do próprio sistema, né? Essa página aqui ela não é estática. A parte aqui das dúvidas, o layout alterou. E aqui o final da página com uma animação. É uma página simples, porém ela vai direto ao ponto. É uma página de vendas, então a intenção dessa página é fazer o cliente clicar aqui e iniciar um plano, assinar ou começar. Essa é a intenção dessa página. Então ela precisa ser simples e objetiva e tirar qualquer objeção do seu cliente ou qualquer dúvida. Então esse é o objetivo dela. Também nessa atualização 6.3, essa página já vai ser colocada para todas as franquias. É isso. Espero que tenham gostado dessas novas ferramentas que foram colocadas aí no sistema. Agradecer mais uma vez aí a todos os nossos parceiros, a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final e desejar para todos aí ótimos negócios.